E aí, meus queridos, esse é o canal Sendo Luz, eu sou Johnny Perrin e eu vim compartilhar algo com vocês. Vocês viram? Já tem trio nova no canal. Primeiramente quero agradecer meu tio, porque ele viu o canal, ele gostou e ele resolveu fazer essa intro pra mim. Então muito obrigado, tio Marcos Perrin. E já vamos para o nosso tema, que o nosso tema dessa semana é medo. Existe a acrofobia, que é o medo da altura. Existe o medo de falar em público. Existe o medo da morte. Existe o medo do escuro. Existem as pessoas que têm medo de ficar sozinha. Existe o medo das pessoas. Existe também a hematofobia, que é o medo do sangue. As pessoas que têm esse medo, elas sofrem porque elas passam por situações complicadas, porque elas podem sofrer desmaios, batimentos acelerados ou até distúrbios mentais. Existe também a entomofobia. Existe também a hemotofobia, que é o medo de insetos. Aí tem aqueles varãozinhos de Deus lá que vem a baratinha que já fica... Existe também um medo chamado hematofobia. Existe também um medo chamado entomofobia, que é o medo de insetos. Aqueles varãozinhos de Deus lá que vê a baratinha já começa a dar uns pulinhos, né? Existe o medo das pessoas andarem sozinhas pelas ruas, medo de andar sozinho por aí, medo de assaltante, sei lá. Medo de cemitério e até medo de não passar na prova. Eu, como ser humano, tive os meus medos. Hoje é bem mais complicado eu falar se eu tenho medo de algo, mas quando eu era moleque eu tinha medo desses brinquedos, sabe, de montanha-russa, esses brinquedos loucos de parque, eu tinha muito medo, mano. Uma vez eu fui pro parque lá, paguei lá, meu pai pagou a excursão pra mim, né, e eu fui, mano, nem fui nesses brinquedos loucos, perdi lá. A oportunidade de estar dando nos brinquedos mó da hora, por quê? Porque eu tive medo. E um dos meus grandes medos, que eu carrego até hoje, que é complicado, que eu luto contra ele, toda vez que eu tenho oportunidade eu passo por cima dele, porque, mano, é isso que a gente tem que fazer com os nossos medos, né? E esse meu medo é o medo de falar em público. E com esse meu medo, eu só perdi, porque na escola, quando eu tinha que apresentar algum trabalho em público, lá apresentar na sala, eu nunca apresentava, e eu só perdia ponto. E uma vez, mano, quando eu tava no treinamento de líder, velho, que o pastor encerrou lá e tal, né? Aí ele foi fazer a oração final. Eu tava lá tranquilo, né? De boa, assim, não, Pedro, você foi da hora, né? Firmeza. Aí o pastor, então eu quero chamar o Johnny pra orar. Amém, né? Fui lá, comecei a orar, a voz nem saía, mano. Por quê? É um bendito medo que eu tenho. E pra vencer esse medo, eu tenho que enfrentar ele sempre que ele é imposto sobre mim. Sempre quando ele é colocado pra mim, eu tenho que enfrentar. Então eu vou pra cima. Depois disso eu ministrei na célula, cheguei a ministrar o dízimo e oferta no culto dos jovens. Eu tenho esse medo, mas toda vez que é imposto, eu passo por cima dele, eu vou pra cima, velho. Agora eu quero ler uma palavrinha aqui na Bíblia com vocês, em Mateus 14, de 22 a 30. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. O medo entra nas nossas vidas por duas portas. Primeiro, as experiências dos outros. Porque não deu certo com ele, não vai dar certo comigo também.
A empresa de tal pessoa faliu, então eu não vou abrir nenhuma empresa porque tem a possibilidade de falir porque ele faliu. Eu não vou fazer aquele curso na faculdade que eu quero, que eu gosto, porque aquela pessoa fez e não deu certo. Larga esse medo, mano. Vai pra cima, véi. E a segunda porta, que o medo entra nas nossas vidas, são as nossas experiências ruins passadas. Um dia falaram que eu sou feio, um dia falaram que eu sou burro. A pessoa teve experiência ruim mocota atrás e carrega isso pra vida inteira. Essa pessoa não tá vivendo porque ela tá presa no passado dela nessa experiência ruim que ela teve e ela carrega isso como medo. Se a empresa faliu, tenta de novo, mano. Não passou lá na prova que você queria? Tenta de novo, velho. A gatinha ungida de Jesus lá não quis namorar com você. Parte pra outra, velho. Já era. Não deixe que essas experiências ruins fiquem sendo carregadas na sua vida. Isso só tá te atrasando. O medo, ele nos paralisa. Pedro, ele afundou. Por quê? Porque ele teve medo. Mas Pedro, ele teve as experiências passadas dele. Porque ele foi pescador, né? Naquela época, as pessoas que eram filhas, elas seguiam as profissões dos pais. Então Pedro, ele cresceu vendo pescadores, ou seja, ele cresceu com aquilo de que tipo, se não vai para perto do mar lá que você pode afundar. E ele deve ter passado por grandes experiências assim. E também ele deve ter visto as pessoas que estiveram na beira do barco e caíram e afundaram. Ou seja, ele viveu com essas experiências, ele teve a experiência, provavelmente ele teve essa experiência e ele vivenciou, viu outras experiências, as pessoas afundando da mesma forma. E quando ele olhou para trás e viu aquele medo, ele afundou. E esse medo nos causa paralisia, porque se o seu relacionamento passado não deu certo, você fica com medo de se relacionar de novo, por conta do medo de dar errado. A mesma coisa de uma empresa, que se ela faliu, você fica com medo de abrir de novo por medo de dar errado, por experiência ruim que você passou. Isso te paralisa, isso deixa com que você fique parado e não busque coisas melhores do que Deus tem para você. A pessoa teve um relacionamento que deu errado, que não deu certo. Eu não vou mais me relacionar porque eu tenho medo de magoar meu coração. Homem é tudo igual, homem não presta, mulher não presta, mulher é tudo igual. Eu tive uma decepção ruim naquela igreja, não vou mais naquela igreja. Os irmãos é tudo igual, Aquele pastor, meu Deus, tudo igual, pastor é tudo igual, não vou mais pra igreja. Várias pessoas aí, mano, comeram uma comida e passaram mal. Por conta disso elas pararam de comer. As pessoas, elas estão andando de carro, o pneu fura. Por causa disso elas vão parar de andar de carro. Além do medo que a gente já tem, ao longo da vida a gente vai criando outros com essas experiências. As coisas podem dar errado, elas vão dar errado, velho. Mas a gente não pode parar pensando nessas possibilidades do errado. O medo é declarar derrota sem esperança na vitória. E a única coisa que a gente tem que temer é o próprio medo. Não deixe que o seu medo tome o lugar dos seus sonhos. E mano, você já parou pra pensar quantas coisas você perdeu por ter medo? Existem oportunidades que são únicas e por conta do seu medo você acabou perdendo. E saiu uma pesquisa aí, mano, que de 96 a 98% dos nossos medos não acontecem. O medo que antigamente os caras tinham de um predador ou algo do tipo, hoje em dia é diferente. Hoje em dia o medo que a gente tem começa aqui. O medo de não ser bonito o suficiente, o medo de não ser magro o suficiente, o medo de não conseguir sucesso, o medo de dizer que é cristão por conta do bullying. E quanto mais você lutar para manter essas aparências, o medo vai se instalando cada vez mais e mais e vai te destruindo por dentro. Deus está querendo mostrar para você que existe mais de você dormindo aí dentro de você mesmo e você nem sabe. A gente precisa de coragem, a gente precisa de coragem para agir, para eliminar toda palavra contrária e ter fé que a nossa história vai ser diferente, que a gente vai conseguir alcançar êxito, alcançar vitória. Quando existe um bebê e ele quer descer do berço, não importa a altura que o berço tem, ele vai chamar pelo pai. Ele tem medo. E o medo nos aproxima de Deus. O medo mostra quão pequeno a gente é e o quanto a gente precisa de Deus. O medo mostra que, independente de quão grande ele for, existe um Deus que é maior que todos esses medos, que vai estar te ajudando a passar por cima deles. Quanto mais íntimo, mais seguro. Quanto mais com Deus, mais convicto. E quanto mais perto de Deus, mais corajoso. O medo é só questão de foco. Você olha para o medo, Jesus some. Você olha para Jesus, o medo some. Não tenha medo de assumir quem você é. Não tenha medo de assumir os seus medos, porque isso não é um defeito. E o mais importante, não tenha medo de conversar com alguém que você confia e expor esse medo, e expor esse seu sentimento. Não tenha medo, vai atrás dos seus sonhos e dos sonhos que Deus tem para você. Não coloque uma vírgula no ponto final que Deus já colocou. E Ele não está demorando, Ele está caprichando.
E se ele está demorando, é porque você ainda não recebeu a coragem suficiente para estar recebendo em tuas mãos aquilo que ele tem para você. E através desse vídeo, que você venha criar essa coragem. E depois Deus vai mostrar que você pode andar na montanha-russa mais alta, que era aquela que você tinha medo. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse tema. E é isso que eu queria deixar para vocês. E se essa mensagem falou com você, se essa mensagem tocou no seu coração, compartilha. Coloca no seu mural, sai postando nos grupos, no WhatsApp aí, mano. Sai divulgando mesmo, velho, porque aquilo que Deus fala no coração de vocês, Ele vai falar no coração de outras pessoas também. Então eu conto com a ajuda aí, já lasca aquele joinha lá, dá aquela compartilhada e ajuda nós, certo? Tudo para a glória de Deus. Muito obrigado por todos. Amém? E não se esqueça, tamo juntão, sendo luz desse mundão.